Então, essa vai ser a correção do questionário número 1 do segundo bimestre, tá? A questão 1 nós temos aí. Qual é a expressão algébrica que representa a área total dessa região? Então, eu tenho um retângulo que o lado dele seria o x, né? E aqui embaixo o comprimento seria y. Tenho também um quadrado que os lados dele vale x, e aí ele quer saber a área total. Você tem duas formas de fazer essa área total. Lembrando que a área é base vezes altura, né? Por isso que eu coloquei aqui base vezes altura. No caso da base, você pode somar o x com o y, que é o valor da base do todo, né? Desse retângulo todo. Quando junta a figura retangular com o quadrado, forma um retângulo maior, né? Então, eu colocaria que a base é x mais y vezes a altura, que é x. Então, ficou aqui, x mais y vezes x. Então, ao fazer a distributiva aqui, chuveirinho, né? Nós vamos fazer que vai ficar x vezes x ao quadrado, mais x vezes y, x vezes y. Então, essa aqui seria a expressão algébrica que representa a área dessa figura aqui, né? Quando une o retângulo com o quadrado. Qual seria a outra forma de fazer? Eu encontrar primeiro a área desse retângulo e depois a área desse quadrado. Então, como que eu faria isso? Então, tem aqui, ó, área 1, que seria a do retângulo, base vezes altura, então x vezes y. Tenho aqui, x vezes y seria a área do retângulo. E a área desse quadrado, qual seria? X vezes x, ou seja, x ao quadrado. Agora que eu tenho a área do retângulo e a do quadrado, basta somar, né? Então, eu somaria o x vezes y, que está aqui, mais o x ao quadrado. Então, x vezes y mais x ao quadrado, que fica a mesma expressão algébrica. São apenas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Tá bom, pessoal? O que acontece? Na questão 2, está dizendo assim, verdadeiro ou falso, né? Então, você vai achar se é verdadeiro ou falso essa afirmação que está aí. O valor numérico da expressão algébrica, a ao quadrado mais c ao cubo, para a valendo 5 e c valendo 9. Será que vai ser 378? Então, você vai fazer, né? O a ao cubo, ao quadrado, no caso, que seria o 5 ao quadrado, mais 9 ao cubo. Então, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 9 ao cubo, 729. Ao somar 729 com 25, 754. Então, essa afirmação está correta? Não, está falsa. Então, por isso que nós marcamos falso. Certo? Vamos lá então, pessoal. Então, os números abaixo são quadrados perfeitos? Primeiro, lembrando vocês, qual é a definição de quadrado perfeito? Então, você vai extrair a raiz quadrada daquele número e vai ser uma raiz exata, né? Então, nós temos o 4, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3, raiz do 16, 4, raiz do 25, 5, raiz do 36, 6, raiz do 49, 7, raiz do 64, 8, raiz de 81, 9, a raiz do 100 é 10, né? Raiz do 144, 12. Encontramos que a raiz de 3.721 é 61, a raiz de 1.024 é 32. Então, esses números são quadrados perfeitos, sim ou não? Sim, são quadrados perfeitos. Então, verdadeiro. Todos eles estão dentro da classe dos quadrados perfeitos. Beleza? No exercício 4, falou assim, se a roda de uma carreta que tem um raio de 50 centímetros completar 7 voltas, quantos metros ela irá percorrer? Isso aqui tem que tomar muito cuidado, porque ele te deu o raio em centímetro, mas ele não te perguntou quantos centímetros que a roda vai andar ao girar 7 vezes. Ele te perguntou quantos metros. Então, você pode usar em centímetros e depois você tem que transformar para metros. Para isso, você tem que saber como transformar para metros. Você vai dividir o número por 100.
tá bom? Então, tá em centímetros, você quer transformar para metros, você divide por 100. Se fosse o contrário, você multiplicaria por 100, tá? Então, vamos lá, pessoal. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência? Comprimento da circunferência é igual a 2π vezes raio. No caso desse raio, nós temos que ele vale 50 centímetros. E o comprimento da circunferência, a fórmula é 2π vezes raio. E o π você sabe que vale 3,14. Então, você faz 2 vezes 3,14 vezes o raio de 50 centímetros. Então, 2 vezes 3,14, 6,28. Quando você multiplica pelo 50, você vai achar 314 centímetros. Gente, se essa roda girar uma vez, ela vai andar 314 centímetros. Mas ela não rodou só uma vez. Ela rodou quantas vezes que está falando aqui? 7 vezes. Então, você vai pegar 3,14 vezes o 7, que vai dar 2.198 centímetros. Eu posso marcar a opção do 2.198 centímetros? Não, porque ele te perguntou em metros. Você vai ter que transformar 2.198 por metros. Como que você faz isso? Você divide por 100. Então, a vírgula vai andar 2 casas. Ela vai andar 1, 2, vai ficar 21,98 metros, tá? Então, essa seria a alternativa correta. Muito cuidado com isso, viu, pessoal? Olhe se é centímetros ou se é metros. Senão, a sua alternativa você vai marcar a errada, ok? Pessoal, então nessa questão 5 aí, você tem uma figura em forma de retângulo. E ele te disse assim, considere a área em forma retangular, que o perímetro dela é 750 metros quadrados. Então, ele te deu o valor do perímetro dele, não foi? Corrigindo aqui, eu coloquei metros quadrados, mas no caso do perímetro, nós usamos metros, ok, pessoal? Deixa eu só corrigir aqui para vocês. Então, o perímetro seria 700 metros, 750 metros, e o comprimento é equivalente ao quádruplo da largura. Ou seja, se essa largura aqui vale H, nós colocamos a letrinha para ela H, então quanto que é o quádruplo de H? 4 vezes H. Então, para achar o perímetro, para achar o perímetro, minha gente, o que nós vamos fazer? Somar os lados, tá? Então, H mais H, 4H mais 4H. Então, tá aqui, perímetro é igual H mais H mais 4H mais 4H. Quando a gente somar todas essas letrinhas, vai ficar 4 com 4, 8, 9, 10 Hs. Então, o perímetro dessa figura retangular seria 10 Hs. Mas você tem o valor do perímetro, gente. O valor do perímetro é 750 metros. Então, você vai substituir 750 metros é igual a 10 Hs. Vamos trocar de lado para ficar bonitinho? 10H é igual a 750 metros. O que eu faço com esse 10 que está multiplicando? Vou passar ele dividindo. Então, vai ficar 750 dividido por 10. Posso simplificar esses zeros aqui, né? Porque quando divide por 10 é só cortar os zeros. Cortei o zero, sobrou o quê? H igual a 75 metros. Então, essa largurazinha aqui vale 75. Então, quanto que vai valer o comprimento? O quádruplo de 75, ou seja, 4 vezes 75. Ao fazer a continha de multiplicação, nós achamos 300 metros, né? Então, nós entendemos aqui que o perímetro valia 750 e nós achamos as dimensões. O que são as dimensões? Comprimento e largura. Ok, pessoal?